Este é o Projeto Paura, apresentado por Rufinos. Envie seu relato por e-mail para o e-mail projetopauraprofunda@gmail.com. Coloque o assunto relato mais o título do relato e avise se posso dizer seu nome. Seu relato também pode ser enviado por mensagem direta no Instagram, @projetopaura. Também pode ser enviado nos comentários nos vídeos do canal no YouTube para eu fazer um apanhado de relatos para ler futuramente. Fique agora com o relato de hoje. Boa noite. Seja bem-vindo ao Projeto Paura. Aqui é o Rufinos, seu anfitrião. Eu gostaria de agradecer a quem tem me acompanhado nesses primeiros programas do Projeto Paura, no podcast, no canal no YouTube. Aos pouquinhos o projeto vai chegando a mais pessoas. Agradeço a quem já me procurou com histórias e eu fico muito contente com isso. Esse está sendo a primeira vez, o primeiro projeto em que eu vejo mais envolvimento dos ouvintes, dos espectadores. Eu já quero começar agradecendo. O programa de hoje não vai ter um relato enviado por ninguém, é uma história que meu pai gosta de me contar. Ele já contou essa história para mim já algumas vezes. E é uma história que me arrepia bastante. Eu acho bem interessante e bem arrepiante. Uma história da época que meu pai trabalhava vendendo tecidos. É uma loja, né? Mas antes de começar o relato, eu gostaria de pedir para vocês que, se vocês ouvirem latidos, sons de fundo que não sejam os habituais grilos da trilha sonora, eu peço desculpas, né? Às vezes eu acabo captando isso no áudio, né? E não tem muito o que fazer. O lugar onde eu vivo não é exatamente muito silencioso, mas a gente dá um jeito, né? E tem funcionado até então. Eu vou dar um título para este relato de O Vigia Noturno e a Garotinha. E se trata do seguinte: é uma história que ocorreu no século passado, século XX. Devia ser os anos 80, porque, segundo o que meu pai disse para mim, minha mãe chegou a trabalhar com ele no mesmo lugar. Então, creio que tenha sido quando eles eram solteiros, né? Quando tinham acabado de se conhecer nos anos 80. E essa história é sobre o vigia noturno desta loja de tecidos, né? Havia estamparia e havia esse local onde vendia. E o vigia noturno trabalhava sozinho à noite lá, né? Vigiava o salão, tinha os tecidos no estoque, de um lado e do outro. Era um corredor, um salão enorme. O vigia noturno, ele podia, quando não tivesse nada muito assim interessante acontecendo, ele podia dar uma descansada. Acho que tinha algum lugar lá para deitar, alguma coisa. Eu nunca entendi essa parte assim, mas nesse momento ele tava lá, na frente do salão, perto da porta de entrada do lugar, quando de repente, mais ao fundo do corredor, ele vê uma garotinha correndo, brincando, indo de um lado para o outro, plena madrugada. A princípio ele não se assustou com isso, ele só achou muito estranho. Bom, eu teria achado bem mais do que estranho, né? Eu teria achado realmente aterrorizante de ver uma garotinha num lugar onde ela não deveria estar, em plena madrugada, né? Mas lá estava. A garotinha correndo de um lado para o outro, brincando, mais ao fundo do salão. E ele foi ver, né, o que estava acontecendo, como é que aquela garotinha foi parar lá, né? Então ele se aproxima e de repente ele vê a garotinha começando a crescer de tamanho. Foi crescendo, 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 crescendo. Foi virando uma moça, uma mulher. Sim, ela não apenas crescia, mas envelhecia também aos pouquinhos, né? Essa parte é bem esquisita. E ela foi chegando até ao teto do lugar, né? Ela foi ficando bem alta. Aí, chegando ao teto, não tinha mais como ela crescer, né? Então ela começou a se curvar para frente, até o rosto dela chegar bem perto do rosto do vigia noturno. E aí ele desmaiou. No dia seguinte, ele pediu demissão, ele não quis mais saber de trabalhar lá não. É uma história assim que eu acho bem estranha.
Eu imagino a cena, eu consigo imaginar assim bem claramente a cena. A parte que pega pra mim é essa parte da garotinha não apenas envelhecendo, né, não apenas crescendo, mas ela se curvando. Fica uma coisa meio assim fantasmagórica, uma coisa de filme de fantasma mais moderno, né, assim, com aquela movimentação estranha, né, as mulheres se movimentando de maneira estranha, as mulheres fantasmas, garotinhas, essa coisa de filme de fantasma japonês, né. Mas essa história é dos anos 80, é a parte que mais me arrepia é essa. E eu teria me demitido também, porque imagina, ver uma coisa dessas. Ele não tinha se assustado exatamente com a garotinha estar lá, mas com essa visão que ele teve dela depois. Eu já contei essa história para outras pessoas também, antes de narrar aqui. Teve gente que já pensou assim, será que ele não foi trabalhar bêbado? Meu pai mesmo se perguntou se será que ele não sonhou, né? Ele conhece essa história faz tempo. Ele imaginou que também um vídeo pudesse ter sonhado com isso e, sei lá, viu alguma coisa estranha. Essa é a parte que ele desmaiou, mas ele pode ter sonhado que desmaiou, né? Vai saber. Mas é uma história assim bem esquisita. E é isso, pessoal. Este foi o relato de hoje. Lembrando, se você tiver um relato para contar, não precisa ser exatamente um relato seu, pode ser de alguém que você conhece, alguma história que você já ouviu. Você pode mandar e eu posso narrar aqui. Será narrado com devido respeito, farei os comentários a respeito do seu relato. Você pode mandar por e-mail para projetopaoraprofunda@gmail.com ou por DM no Instagram, ou ainda nos comentários nos vídeos do YouTube. E assim eu farei um apanhado, né, de relatos que surgirem nos comentários e fazer algum vídeo e uma edição do podcast só com uma coletânea, né, só com coletâneas de relatos. E eu espero que você volte sempre para mais histórias de arrepiar. E, é como eu sempre digo, tenha bons sonhos. Se puder.